Saravá, meu povo, axé! Começando agora mais um episódio do nosso Atabaque Podcast. Hoje a gente tem aqui como convidada uma pessoa muito especial, Leivda Rocha. Ela é advogada, presidente da OAB em Santa Luzia, professora universitária, macumbeira de mão cheia e minha amiga de muitos anos. Leivda, muito feliz de você estar aqui. Seja Olá, bem-vinda. Gratidão por ter aceitado o nosso eu que convite. agradeço a oportunidade de poder estar aqui e estou muito feliz de poder dividir aí esse momento aqui com vocês. Tenho certeza que você vai falar coisa muito boa aqui para nós. Vamos começar então. Como que você chegou na Umbanda? Então, né, a questão da Umbanda, ela vem desde a ancestralidade da minha família, né? Minha avó sempre foi umbandista, meu avô umbandista, meu avô, inclusive, atuava em São Paulo, né? Ele foi presidente do Centro Nacional de Umbanda, É mesmo? e que era sediado no estado de São Paulo. Aham. Ele trabalhava na UFMG, era professor universitário da UFMG e, enfim, teve a oportunidade de desenvolver esse trabalho. Pena que eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, De conviver. mas ele já deixou aí, né, Você já a nasceu raiz. umbandista. É. Que E bom. minha avó também, que foi membro de terreiros de Umbanda também em São Paulo, trabalhou em vários terreiros. E, infelizmente, com 28 anos, ela foi proibida de trabalhar nos terreiros, porque foi descoberto um problema sério no coração, né? Uhum. E ela foi impedida, através do pai, né, e da mãe de santo dela, de desenvolver esse trabalho. Então, aí era aquela coisa assim, de visitar, mas não de poder mais desenvolver. Sim. Aí a mediunidade dela passou a ser desenvolvida através de outra forma. Então, quer dizer que a Uhum. espiritualidade, ela conseguiu conduzir ali uma maneira dela continuar servindo ao mundo espiritual, né? Uhum. E aí ela passa a ter visões, ela passa a ter intuições e ela começa a trabalhar sem a necessidade Da de estar incorporação. incorporada. Olha que interessante. Aí então sua mãe também já vem com isso, de normalizar. Isso, minha mãe é um pouco Uhum. menos macumbeira, mas assim, a minha avó bastante, eu também não tinha como sair fora, porque onde minha avó ia eu estava atrás, e aí Ah, desde sim. muito pequena a gente acostumava, via, né, as velas que ela acendia, aqueles rituais, ela fazia muita simpatia, na sexta-feira da paixão, para bronquite, o pessoal fazia fila na porta da casa dela, e ela ficava, assim, de 7 horas da manhã até as 18 horas, que era o horário máximo que podia fazer as simpatias fazendo, dava aquela Nossa. fila de crianças e tal, e aí depois o povo ia agradecer, Aham. e era uma coisa muito bonita. E eu sempre tive muita curiosidade, né? Uhum. Então, assim que eu criei uma certa idade, eu passei a visitar, né? Então, assim, Laura tinha. Você estava grávida da Laura Sim. quando eu lembro de você frequentando lá na Nelly. Isso já tem quantos anos? Bom, Laura tá com 12 anos agora, Com né? 12 anos. É, Então eu já trabalhava, você teve a Laura e depois você começou a trabalhar lá também. sim, inclusive, quando eu comecei a frequentar, eu lembro que seu terreiro estava recém aberto Ah, também. então nessa época a Aí, gente estava quando começando. começaram os É, cursos, pelo tempo. eram poucas pessoas que frequentavam e tal. Aí nós começamos com aquela questão do Do estudo. estudo. E eu falo assim que é, foi e é um local muito diferenciado, né? Porque a gente se sentia e se sente muito acolhido. É um Uhum, carinho, é um cuidado, né? A gente se sente cuidado. uhum. Então, assim, e a espiritualidade, ela teve o dom ali de escolher ali, preparar as pessoas corretas para se unirem aí É, nessa corrente do bem. é. Então, Éramos 7, né? Éramos 7 mulheres. Na é casa, 7 mulheres. A gente estudou muito verdade. tempo junto, gente. Na verdade, no inicinho, como eu sempre gostei do estudo e tive essas orientações, né, de ter estudo na casa, a gente começou estudando. Estudamos Evangelho segundo o Espiritismo, depois Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritas. Fomos indo, né? Céu e Inferno. Sim, E éramos 7 ali naquele inicinho, cada semana um
Um pedacinho, a gente falava. Estudando sobre a prosperidade, como atrair a prosperidade. Não é mesmo, teve isso também. Mas eu acho interessante a gente falar dessa coisa do evangelho também, igual a gente discutia cada pedacinho do evangelho, mesmo sendo Umbanda, a gente tinha esse período ali, né? Porque a gente tinha um tapa na cara toda semana. A gente passava vários perrengues, cada semana tinha uma passando uma situação, então a gente aprendeu a olhar sempre assim, não, é fulano que não tá bem, é fulano que não tá bem, vamos juntar aqui pra essa ficar bem. E ao mesmo tempo a gente tinha aquelas lições que ia refletindo com a gente. Na verdade, a gente passa a ver o problema do outro com um olhar de humildade. Porque você Sem sabe julgar. que hoje é a pessoa e amanhã pode ser você. Sem E julgar. ao mesmo tempo, você vê aquilo e consegue estar auxiliando, porque você sabe que em qualquer momento pode ser você também, você vai ser amparada ali. Então é uma balança de muito equilíbrio, né? Porque um fortalece o outro. Sim. E a gente aprende isso a não julgar, porque chega uma hora que você entende que todo mundo sofre. Todo mundo sofre, todo mundo tem uma questão. Tem um dia que você tá precisando chorar, tem um dia que outra pessoa tá chorando, aí vem alguém que tá querendo chorar, mas tá com vergonha, você fala, minha filha, chora, nós estamos cansados de ver gente chorando, não tem nada a ver. Não é, a gente acostuma e não vai, né, apontando o dedo ali pra ninguém. Mas agora que eu tô lembrando, você ficou esse período lá com a gente na Anélia, e depois seus horários não davam mais e você começou a trabalhar lá em casa. Aí eu lembro mais de você nesse desenvolvimento, começando lá na nossa casa. E assim, e foi um trabalho assim, muito prazeroso, né? Porque é como se eu estivesse começando do nada ali, muito embora eu já tivesse, né, feito vários estudos, conhecido outros terreiros, né, outros pais e mães, aí, outros irmãos, né, da Umbanda, mas era algo completamente diferente. Porque ali era um crescimento que a gente foi construindo ali, todo mundo junto, né? E ali, passo a passo, eu me recordo de um dia, fazendo muito júri, não sei se você se lembra desse dia, que eu fiz um júri e eu tinha uma mania horrorosa. Que mania? Graças a Deus eu fui liberta, gente. Que mania. Porque eu ia fazer júri e eu não estava acostumada a perder, porque eu fazia júri, eu nunca tinha perdido júri, eu não queria perder júri. Entendi. Lembra do júri? Não sei se eu lembro desse não, mas eu lembro que você ganhava sempre. E aí eu queria ganhar a qualquer preço, pra mim não tinha preço, não, eu tinha que ganhar. Porque eu não podia, né, quebrar ali a minha corrente de vitórias, né? E aí eu fui fazer um júri, eu lembro que era de uma criança de 12 anos, e ela tinha sido assassinada, porque ela tinha utilizado a droga do traficante, né, que eles chamam de dar derrame na droga, e aí mataram essa criança, essa menina, para mostrar para os outros que isso não podia acontecer. E aí eu vou fazer esse júri, e nesse júri eu tô lá, gente, são 7 jurados, mas eu tava lá, a 8ª juradinha lá, e eu vendo lá a menina, e com aquela dificuldade de fazer o júri, aí eu ia pegava assim, com aqueles livrinhos de oração de bolsa, assim, toda vez que dava uma parada, eu dava uma lida lá e uma oração, e eu, meu Deus do céu, mas eu tenho que ganhar esse trem de qualquer jeito. E aí eu falei, nunca mais na minha vida eu peço para ganhar um júri de qualquer jeito, a qualquer preço, ou qualquer outra coisa na minha vida. É uma expressão que eu não utilizo, nunca mais utilizei na minha vida, porque eu ganhei o júri, o rapaz foi absolvido, e eu... Na hora que as pessoas começaram a me cumprimentar, eu comecei a sentir uma dor, e fui sentindo uma dor, e a minha perna foi tremendo, e eu saí de lá carregada, e eu tô assim com Vanessa me leva pro hospital que eu tô morrendo, olha aqui que eu tô sentindo, minhas pernas estão paralisando, eu devo estar tendo alguma coisa aqui muito estranha, que eu vou morrer, que é agora, e morrendo mesmo, morrer, e Vanessa falou assim, não, vou te levar pra Pátio, eu falei, minha filha, até eu chegar na Pátio, eu já morri, me leva pro PA. Que PA, fugindo, né? Fugindo do terreiro. E aí eu lembro que vocês me ajudaram, Kátia me ajudou a descer a escada, que eu não conseguia andar. Gente, eu não lembro disso. A perna tremia, aí juntou aquele tanto de macumbeiro, e eu falei assim, gente, eu vou morrer aqui, e as pessoas achando que é macumba. Aí... Você querendo convencer todo mundo que não era. Aí eu sei que no final das contas, se eu não tivesse ido pra lá, realmente eu ia morrer mesmo, porque... uma sensação terrível, e ali
Aí veio, né, sobre a noite, e ele botou para quebrar mesmo, e pôs o povo para correr, mas e mesmo assim, eu saí de lá, ainda com dificuldade um pouco para andar. No dia seguinte, eu lembro que ia ter até a festa dos ciganos, Ah, tá. e aí eu não consegui ir nessa festa, porque eu estava no hospital tentando entender, porque aquela dificuldade, no dia seguinte eu com dificuldade para andar e tal. E aí depois, né, de uns 2, 3 dias, eles me perdoaram pelo qualquer preço. E aí eu combinei, falei, nunca mais eu quero nada a qualquer preço. Eu quero. Levou um corozinho e uma lição Aí esse dia foi terrível, bem mas eu me recordo assim, tanto que a espiritualidade foi, nossa, foi magnífica comigo, magnífica. porque uma sensação assim que eu não desejo para ninguém. Nossa, não, pegar umas cargas dessa, não. É. É, E aqui, tava pensando, né, de um assunto que você já me falou por alto, que a gente lembrou hoje. A gente estudou anos, era praticamente um ano dedicado ao Evangelho, um ano dedicado ao Livro dos Médiuns, aquilo tudo, além da prática ali de reunião semanal, tendo trabalho 2, 3 vezes por semana, né? Aquilo tudo. E aí, quando vem essa época do desencarne da sua avó, né? sim, Ainda teve uma dificuldade ali, né? Pra você ver que a gente nunca tá pronto. a Conta um gente nunca tá pouquinho. Que pronto. a Lívida é muito, muito apaixonada com a avó dela, a gente sempre viu isso. É. Muito. Então, eu sinto que a espiritualidade já há uns 10 anos me preparava para isso. Porque eu sempre sonhava com esse momento, com a situação, eu sentia a dor que eu ia sentir naquele momento. E aí eu passei um momento que eu falava assim, "Ai, gente, eu não posso ficar tão apegada com a minha avó, porque senão eu não vou dar conta." Aí eu tentava ficar mais longe, eu falava, gente, mas como é que eu vou ficar longe da minha avó? Porque eu não dou conta. E aí a gente ia conversando sobre aquilo e tal, e ela sempre falava, e ela sempre falava assim, não vem não, ela falava que burlava. Eu não, eu burlo mesmo, tô caçando morrer nada, eu quero ficar aqui perturbando você, sempre brincava, sempre brincou com a gente. Então assim, ela sempre levou isso de uma forma muito descontraída, sabe? Uhum. E aí a gente viu ali minha avó, ela foi adoecendo, adoecendo. E aí tomou tanto medicamento para o joelho que afetou o rim parou de funcionar. E aí meu irmão até fala uma coisa bacana, que quando o rim dela parou, a gente conseguiu dar outro, né? Porque a gente fazia hemodiálise nela todos os dias, então a gente ajudava, né? A gente, através da máquina, fazia ali o papel do rim. Mas aí quando ela foi, o coração que parou, ficou fraco e a gente não tinha outro para dar para ela, né? Não Uhum. tinha como dividir o nosso com ela. Mas aí, quando ela tava para fazer a passagem, que teve Então, essa. aí eu entrei em desespero, porque aí os médicos chamaram, e aí falaram, olha, não tem jeito mais, assim, para a medicina não tem jeito mais. Agora vocês têm que escolher como que vocês querem que seja feito esse momento, se é com dor, se é sem dor, se é em casa, se é aqui no hospital. Aí a gente conversou, né? Uma conversa muito difícil, porque é muito difícil você escolher, né, a forma que aquela pessoa vai ali se distanciar, né, fisicamente de você. E aí nós tivemos que fazer essas escolhas e tal. E aí nós escolhemos que fosse de uma forma que ela tivesse todo o tratamento que pudesse ser possível e que fosse uma situação em que ela não tivesse sofrimento. E aí eu falei, tá, a gente já sabia que ia acontecer, mas eu não conseguia liberar ela. E eu ficava, eu pedia tanto a Deus, a espiritualidade, a guia, o orixá, pedia pra todo mundo, a Baluaê, coitado, não tinha sossego. E o E vídeo com eu, ela. e aí, eu fiz um vídeo, a gente tava conversando, eu brincando com ela e tal. Eu falei, ô vó, é, deixa eu falar com a senhora uma coisa, a senhora tem que ficar boa logo, porque a senhora tem que ir embora, porque a gente não pode mais ficar aqui e tal. Aí ela pegou e falou comigo assim, ô minha filha, pelo amor de Deus, me deixa embora. Eu não aguento mais, chegou a minha hora, eu preciso descansar. Me deixa aí. Mas eu te amo muito. Ela falou, eu te amo muito. E aí me deu lá as orientações daquilo que ela esperava de mim, né? E aí eu falei assim, nossa senhora, aí eu fui embora. Liguei pra Carmen, falei, Carmen, olha que minha avó tá querendo ir, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Porque ela despediu de mim aí, esse negócio não tá certo, a gente tem que
prender ela aqui de alguma maneira. Coitada, gente, coitada. E Oh, aí meu a Deus. Carmen falou, não, deixa ela ir, desprende e tal, e não sei o quê. E aí eu fui, conversei com minha avó, falei, vó, tá bom. Então a senhora pode ir, eu deixo a senhora aí, vai descansar. Muito obrigada por tudo, muito obrigada por ter sido minha avó, por ter a oportunidade de conviver, crescer com você, de aprender e tal. E aí eu fiz isso aí. E aí eu cheguei em casa, acho que minha filha, a Laura, tinha ouvido, né? Eu conversando com a Carmen, aí vem Laura e fala assim, acendeu um tanto de vela, quando eu cheguei, falei, gente, que tanto de vela é esse, Quantos anos que Laura? ela tinha? Laura, 10 10 anos. anos. 10 anos. Já Aí nasce acendeu aquele assim, tanto de é. vela. Eu falei, minha filha, o que é isso? Ela falou assim, é pra gente deixar a avó descansar. E agora ela vai descansar. Aí isso foi à noite, por volta de umas 8h30, 9, 10 horas, até no máximo 10 horas da noite. E aí, quando foi 9 horas da manhã, eu recebi a ligação que minha avó tinha feito a passagem. Aí você vê que a gente mesmo estudando, vendo na prática, trabalhando com a espiritualidade, trabalhando com o plano espiritual, a gente ainda tem esse apego, a gente ainda tem esse comportamento de falta de preparo mesmo, não tem De como. falta de preparo, um comportamento infantil e um comportamento que acaba causando dor para aquele que a gente mais ama. Porque a gente acaba, através do nosso egoísmo, tentando prorrogar um sofrimento que é do outro. Às vezes chegou o momento dele ali, né? Que ele cumpriu a missão dele e a gente fica ali prendendo e prolongando aquele sofrimento sem necessidade alguma, né? É. Que a primeira coisa que nos adoece é o apego, né? É. E aí eu preciso que você fique. É muito doido isso, É o ser de humano, né? pensar. Nós somos seres imperfeitos e egoístas, né? Não tem como, é assim mesmo. E aí, como é que continuou sua trajetória? Que você ficou um tempo com a gente lá na casa, a gente teve um Sim, ciclo bacana, mas isso. depois também pela vida, pelos seus compromissos, acabou também fluindo para outro lado, Sim, né? aí chegou uma época, porque a gente passa fases, né? Tem os ciclos também em Isso. cada E lugar. eu cheguei numa época que eu queria estudar algumas outras coisas, porque eu sabia que tem a Umbanda, que é voltada para o kardecismo, né? A Umbanda tradicional, a Umbanda lá do Rubens Saraceni, e vários tipos de Umbanda, e eu quis começar a estudar os Uhum, vários uhum. tipos de Umbanda, entender a diferença de uma para outra. E aí eu comecei a fazer cursos, comecei a visitar outros terreiros, até fora do estado. É, e comecei a entender a diferença de uma coisa para outra ali, mas que tudo tinha que se fundamentar, né, dentro do amor, da caridade, Uhum, né? Que para isso fazer sim é sentido. Umbanda, né? Então eu batizei no santuário lá da Umbanda, né, em São Paulo. Uhum, Foi feito o batismo. Eu não cheguei de coroar, já tinha idade já para coroar, para fazer feitura, uhum, só que eu não quis fazer porque eu não me sentia preparada. E tem uma coisa que é muito assim pessoal, uhum. que é assim, a gente sabe, né, que cada um tem lá seu pai, sua mãe de cabeça, enfim. E sempre houve em todas as casas que eu frequentei, é, trabalhando, não foram muitas, né? Sim. Foi na Nélia, E lá e na lá. última casa que eu Aham, passei. é, mas assim, como visitante, eu já fui em várias casas aham. e já fiz jogo de búzios também, essas coisas. E ninguém entra num consenso, quem que é meu pai e quem que é minha mãe. E aí você fica assim, poxa, você vai coroar, mas cada um fala que é um pai diferente, uma mãe diferente. Eu vou coroar com quantos? Isso é tão complicado, E né? aí isso aí que acabou um pouco me freando, porque chega uma hora que você, dentro da religião ali, você é obrigada, até pelo conhecimento que você tem, a dividir aquele e doar mais para o próximo. Então, Sim, para você doar mais, você tem que estar mais preparada, mais fortalecida dentro da espiritualidade. E aí muita gente às exatamente. vezes tem a vaidade de falar assim, ah, eu vou coroar porque eu sou mais que o outro, ou vou fazer uma feitura porque eu sou mais macumbeiro, eu sou o foda da macumba. E não é nada disso, é só uma Tá vendo aí, preparação, gente? é É só isso uma aí, ó. preparação É. que você tem ali espiritual para você conseguir servir. Na verdade é tudo emprestado, né? Não é nada seu, não é É. nada nosso. E aí eu falei assim, olha, eu preciso, né, dessa preparação maior, mas eu não me sentia pronta naquele Ótimo. momento, porque eu entendo que
no momento certo, né, de passar por esses procedimentos, meu pai e minha mãe vão chegar perto de mim e vão falar, olha, eu cheguei e vamos Isso. parar de bobeira, Isso. E sabe? o pai e a mãe que ela tá dizendo são os orixás, tá, gente? Não é pai e Exatamente. mãe de santo, não. Mas seria tão mais simples se as pessoas olhassem por esse lado, né? E eu Seria. vou sentir a hora que eu sou chamada a fazer um ritual de Sim. iniciação, ao invés de aceitar o que alguém impôs que é obrigatório para você desenvolver. Né? É, Porque isso traz tanta confusão na cabeça, essa questão de não saber certo quem é o pai, quem é a mãe, e aí faz um trabalho ali, um ritual no pai e a mãe diferente do que é o original, isso dá e uma aí pode, confusão. nossa senhora, destruir a vida de uma Sim, pessoa. sim. E assim, no início, quando eu comecei a fazer essa investigação de pai e mãe de cabeça, que a gente, né, é, eu passei por vários xirês. E assim, eu já era uma médica, já trabalhava, né? E eu não entendia por que eles não viam e não falavam nada. Porque eu ficava no xirê, eu ficava lá. E aí o Ah, pessoal ficava lá no xirê, toda hora vinha um, eu falava, gente do céu, como é que é isso? E comigo não fluía daquela maneira. E depois é, eu fui manifestando, né, em alguns orixás durante o xirê e tal. E o último que apareceu, na verdade, através do xirê, foi Xangô. uhum. E aí depois viram pra mim e falaram assim, não, não tem, não é nessa ordem. E aí eu falei assim, gente, então vamos aguardar, porque eu não preciso Vamos ter pressa. esperar. Eu É, acho que é tudo vaidade, aí você fica olhando lá o outro, tem irmão que briga com o irmão porque quer ter porque acha que o santo dele, o orixá dele ali é mais poderoso que o outro. E os orixás não estão nem aí para isso, a única coisa que eles nem aí. querem é a nossa proteção, a nossa guarda e ser a nossa Sim, companhia. sim. Mais nada. Então eu falei, eu não preciso ter pressa, tudo tem seu tempo, né? Tudo tem sua hora, tudo tem seu lugar. E a única coisa que eu faço hoje é aguardar. Eu solicito, eu peço encarecidamente que ela encaminhe ali, né, é, a minha vida espiritual. E que no momento que ela achar que for do meu merecimento e da minha necessidade, porque às vezes a gente não sabe quem que é o pai e a mãe de cabeça, porque não teve Não necessidade tem de saber. necessidade. Eu também acho Então, que assim, muitas quando vezes não tem achar que é o necessidade. É. momento, eu vou saber quem que Uhum. é minha mãe, quem que é meu pai, quem que é meu padrinho, quem é meu adjuntor, que é, sabe? Sim. Esquerda, direita. Então, assim, eu não tenho hoje essa preocupação. Porque você vai estudando, você vai amadurecendo E vai espiritualmente, entendendo né? E que vai tem entendendo. coisa muito mais E vai importante. Eu entendendo. falo que se eu ganhasse dinheiro por cada um que me pergunta o nome da pombagira, menina, tinha dinheiro demais. Porque assim, é quase que diário vem alguém me perguntar como é que eu faço para descobrir o nome da minha pombagira? Ou então eu quero conversar com você para você me dizer o nome da minha pombagira. O tempo todo. As pessoas querem saber isso antes até de saber o que é pombagira. E é tão, assim, É. engraçado, porque a gente sabe que tem entidade que vem, que trabalha tempos sem Sem falar falar o tchau. nome, porque a ideia não é essa, né? Já Ela não teve gente que fala. fala assim: Se não sou for doida para muito. saber o nome da pombagira para eu comprar roupa. Gente, só para explicar aqui melhor, explica o que é o xirê, para quem não sabe. Ah, tá. Bom, lá nós fazíamos o seguinte: o xirê, ele é a manifestação, é a dança dos orixás. Então, nós fazíamos uma roda, os atabaques, o pessoal do atabaque vai tocando. Normalmente tocam 10 músicas seguidas para cada orixá. Uhum. E aí o médium vai girando ali em si, vai naquele círculo ali, e quando é tocada uma música que é do orixá dele, o orixá manifesta ali naquela pessoa e ele começa a dançar mesmo, ele Sim. participa da gira ali numa dança mesmo de orixá. E aí quando você não tem aquele orixá na sua coroa, é, o, né, como seu pai, sua mãe, ele não tem ali nenhuma posição,
dentro da sua, na sua coroa, ele não vai se manifestar em você. Então você vai continuar girando ali, por exemplo, você é filha de Oxóssi, em uma dessas canções, né? Em um desses pontos cantados, o orixá ele vai se manifestar. Se você não é filho daquele orixá, ele não vai se manifestar. É claro que existem alguns casos que o orixá pode até vir a se manifestar, mas por ser seu padrinho ou madrinha no momento do nascimento, alguma coisa assim, né? Então, o xirê nada mais é do que a dança dos orixás se manifestando, ele reconhecendo como seus cada filho da Umbanda ali. E os seus, o que deu no final? Manifestou todo mundo ou não manifestou ninguém? Pois ou então. Esse que veio Xangô, você tá falando? Pois então, manifestou, né, todo mundo ali. Todo mundo? Aí, porque tem um orixá do dia do seu nascimento, né? Que é Nanã, Ibeji, aí é Oxum, Obaluaê e Xangô. Só que aí, assim, cada no xirê dava uma coisa, quando você vai pro jogo de búzios, daí dá outro daí resultado. Aparecem outro resultado, e outro, e aí eu tô esperando eles entrarem no consenso, eu acho que eu sou de todos os orixás. De todos os orixás. Não, se for por esse lado aí, né, é tudo isso, tá? E tá certo, não precisa se apegar a um só. E às vezes as pessoas, elas se apegam nisso, né, como eu estava falando, e eu já tive casos assim, além da pessoa querer saber o nome para comprar roupa e saber o nome para isso e aquilo, eu já tive gente querendo saber o orixá também para poder fazer logo a tatuagem. Então, assim, já vai nesse nível. E aí o povo já torce, eu sei que o povo já torce para ser Ogum, né, que ele é mais... né? Ele é mais badalado, assim, que aí já faz uma tatuagem de São Jorge, já fala, né? Isso assim, Aí quando fala outro orixá, a pessoa fica até meio assim, que não é tão badalado. Tem gente que parece que, porque, assim, tem os orixás que são mais comentados, né? Aí o pessoal acha que é tipo assim, nossa, eu sou melhor que todo mundo, porque eu sou filho de Ogum é guerreiro. Ogum é badaladíssimo. E aí, todos os orixás são especiais, cada um ali com a sua magia, com a sua essência, com a sua luz ali que distribui pra gente, traz a força e transforma cada um de nós naquilo que nós somos, né? Porque a gente sabe que nós, enquanto humanos, nós somos muito da essência ali do orixá, né? A gente puxa muito daquele que nos orienta, né? A gente consegue, às vezes, ver... ou perceber, né, na postura, na conduta de cada um ali, algumas referências ali que vão remetendo a um orixá ou outro. Eles são professores, né? Todos vão ensinar alguma coisa. Então, a gente não tem como ter um só para ensinar, a gente precisa da energia de todos. É verdade. Então, isso que você falou é muito sério e muito importante, né? É um desapego dessa necessidade de saber ao certo quem é o pai, quem é a mãe. Eu acho que é mais importante você saber sentir sozinho quando é seu momento e para que caminho você tem que seguir. Porque essa entrega na mão de outra pessoa, da sua cabeça, né, da sua coroa e tudo, é que é um perigo. E é pior, muito pior do que você simplesmente não saber quem que é seu pai, quem que é sua mãe, sendo um bandista, né? E a gente não pode fazer isso por vaidade, né? Porque, meu irmão tá coroando, ele tá indo na minha frente, vai passar na minha frente, ele tem menos anos de Umbanda que eu, e vai coroar, e eu tô aqui esperando a espiritualidade falar. Gente, todo mundo tem seu tempo, cada um tem seu histórico, e a sua história, né, o seu desenvolvimento. Cada um no seu momento. E cada um no seu tempo. É bem isso mesmo. E aí, quando a gente respeita esse tempo, quando a gente respeita, né, o tempo da espiritualidade, porque, na verdade, o tempo o tempo também é um orixá, né? Sim, então também quando a é gente orixá. respeita o tempo como o orixá tempo, a gente vê que as coisas elas vão acontecendo no momento que deve ser e tá tudo bem. Agora vamos entrar para o outro lado aqui. Você como presidente da OAB agora e como advogada, que você sempre se assumiu assim? Sempre assumiu como um bandista, sempre esteve lá? Você já passou por situações complicadas por isso ou não? Teve já algumas coisas assim com você? Olha, na verdade,
bastante falar sobre religião. Aham. Até mesmo porque a gente sabe que no meio da gente tem várias pessoas que são evangélicas, Uhum. várias pessoas que sequer gostam de falar sobre o tema, Sim. que confundem o fundamento de uma religião com outra. Tem gente que não entende que Umbanda não tem sacrifício animal, que a Umbanda, o que a gente faz ali é valorizar a energia da natureza, aquilo que a natureza tem para a gente, né? Para oferecer para a gente a força mesmo ali Sim. do universo, né? E aí, se você alimenta com pessoas que, alguns tipos de diálogos com pessoas que Que não não têm faz sentido. É. maturidade para entender aquilo naquele momento, porque, como eu disse, cada um tem seu tempo. Eu acho que você perde o seu tempo e o tempo da pessoa e Sim. acaba voltando a conversa ali para um caminho que não é o adequado. Só É perde claro que eu já energia. sofri por várias vezes intolerância religiosa, já passei por várias situações gravíssimas, inclusive com relação a isso, mas assim, eu sempre tive facilidade de respeitar a religião dos outros, porque eu acho que onde Deus está, é, não importa em que religião seja, se ele está ali praticando a paz, o amor, a esperança e proporcionando a fé, e a pessoa está feliz com aquilo ali, é ali que ela tem que estar. É muito Eu bom. nunca É. fui uma pessoa assim de ficar convencendo os outros, você tem Sim. que vir para minha religião. Nunca fui assim, alguém assim obsidiada com isso. E para falar a verdade, religião é um assunto assim que é uma pauta que eu evito bastante É, falar, melhor. assim como política. Sim. Então assim, Com certeza. Mas aqui, hoje a OAB ela tem umas ações que facilitam para nós, né, em Santa Luzia, igual a questão dos registros, que tem essa instrução. Aí eu acho que é até bom você falar um pouco para o pessoal que tem terreiro, para estimular também a fazer sim, isso. Explica um pouquinho como é que funciona é, o auxílio que você hoje a tem. gente tem a comissão, né, de igualdade racial e diversidade sexual. E essa comissão ela procura prestar um auxílio não só para as religiões de Umbanda ou Candomblessista, né, que são religiões de matriz africanas, mas para todas as religiões Uhum. que necessitarem de ajuda. Então, essa comissão formou uma força-tarefa com a Secretaria Municipal de Cultura, que na época já catalogava, já fazia um trabalho de catalogar os templos de religiões de matriz africanas aqui na cidade de Santa Luzia. Eu lembro que na época apurou-se que já tinham sido catalogados acho que 292 ou 96 templos aqui na Muitas. cidade. E aí a presidente da nossa comissão, que é a Daniela Souza, ela ela reuniu, convidou essas pessoas para irem na OAB, convidou o secretário de Cultura para legalizar mesmo a questão das religiões. Porque, assim, a gente quer que tudo flua para Umbanda, ou para o Candomblé, ou para qualquer outra religião, ou que seja para o bruxo, ou para o espírita kardecista, Uhum. de forma igualitária, porque a gente Uhum. entende que Deus está em todas as Sim. religiões. Mas a gente tem que entender também que a gente tem que fazer o papel da gente. A gente não pode querer ser beneficiado com as isenções de impostos que, por exemplo, são beneficiadas as igrejas católicas, as igrejas evangélicas, se a gente não faz a parte da gente, que é Que é o andar dentro registro. da legalidade. Ah, E o que a presidente Dani ela tentou fazer, e ela tenta fazer através dessa comissão, desse trabalho de catalogar, é trazer para os pais e mães de santo as orientações necessárias para esse registro, para que esse registro aconteça. É claro que a gente tem questões estruturais, porque a gente não tem, nós não temos hoje até em virtude, né, de intolerância mesmo e até por questões financeiras, nós sim. não temos na Umbanda grandes templos como nós temos, por exemplo, na Nas igreja evangélica, igrejas. na igreja católica, geralmente são terreiros pequenos, né? Que são na casa Desenvolvidos das ali na própria pessoas. casa das pessoas ou até na própria garagem e tal, e que às vezes não se adequam, por exemplo, ao que determina, né? A legislação do Corpo de Bombeiro, não Uhum. vai ter ali uma janela, não vai ter a estrutura necessária, já que é um local que vai mexer com velas, Com né? pólvora, com álcool. Então, assim, É. a gente tenta orientar nesse sentido, principalmente do registro,
Sim. para que eu falo assim, olha, quando a gente tá dentro da legalidade, a gente tem a fé e está dentro da legalidade, está com tudo. É isso mesmo. Nada para, né? Nada paralisa. E a tendência é que a gente vá progredindo aí. É. Então, a gente vendo essa necessidade, foi até uma iniciativa da própria Dani, juntamente com a Jéssica Brito, e aí foi uma causa, né, que a gente abraçou. Nós fizemos um trabalho bacana de intolerância religiosa. Esse trabalho, inclusive, já havia sido realizado em Belo Horizonte. Nós trouxemos 7 membros de religiões diferentes Isso para foi bacana. tratar sobre a intolerância religiosa. E assim, e bacana ver como que os líderes religiosos ali dentro da capacidade de cada um ali Sim. conseguiu levar o respeito e carinho ali para cada um que estava participando. Que bom, né? Para chegar hoje em dia a gente poder fazer essas coisas com naturalidade. Verdade. Porque antigamente até vergonha de falar que era um bandista, a gente em geral tinha que falar que era espírito, dependendo da pessoa, e olhe lá. Né? E agora a gente já consegue falar que é uma religião diferente, né? Espírita e umbandista nós somos diferentes. É verdade. Muito bom. E tem a questão da macumba também, né? Porque o pessoal fala, você é macumbeiro. Mas ninguém sabe o que é ser macumbeiro. O que é macumba? Macumba é uma dança, né? É uma dança, e a gente apoderou desse nome para se chamar também, tá tudo certo, não é mais xingamento, é um reconhecimento ali verdade. também de que a gente gosta desse axé. A gente vê até hoje na comunidade de artistas, né? O quanto eles se assumem. Se assumem, agora eles estão Porque antigamente era tudo assim muito velado. Você não sabia qual que era a religião do artista. Eles iam nos terreiros e tal, tudo escondido. Porque tinha aquele receio de falar, eu sou de tal religião ou dessa religião. Hoje não. Hoje eles se posicionam. Hoje eles cantam, né? Cantam. Eles cantam. E tá ótimo. Eu fico feliz demais quando eu vejo isso. Minha Flor, você tem mais algum recado assim que você deixaria desses anos todos de trabalho, de estudo, de conhecimento? O que você falaria para quem está começando agora na Umbanda? Nossa, seja amor, seja fé, seja paz, seja Umbanda. Isso aí. Umbanda é isso aí. Gratidão, minha Flor. Eu que agradeço, muito bom. Bom demais. Estamos juntos aí. Se eu pudesse, eu ficava a noite inteira falando. Não, tem que ter mais de um episódio nosso, que a gente tem tanto caso, muita né? Coisa pra contar. Não, demais. Bom. Gratidão a todo mundo. Eu que agradeço pela lembrança. Muito obrigada a todos. Gratidão a todo mundo que assistiu. Axé, saravá. Axé.